Oi, gente. Agora nós vamos pegar o livro da Prova Brasil de Matemática. E a semana passada eu pedi que vocês fizessem da página 16 à página 21, tá? Nesse conteúdo nós vamos tratar do assunto figuras geométricas, tá? E nós vamos falar de uma particularidade chamada vértices, arestas e faces, né? O que vem a ser os vértices, as faces e as arestas? Então, a prova vai mostrar para vocês um desenho, né, de um cubo, né, ó. E aqui estão as setinhas mostrando o que vem a ser cada um deles. Então, a gente tem aqui, ó, a face, que é o lado, né, do cubo. Nós temos o vértice, que são esses pontinhos dos encontros de cada aresta, e as arestas, que são essas linhas que se encontram para fechar o cubo, tá? Então, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha, e essa linha é chamada de aresta. Vértice são os pontos de encontro dessas linhas. Então, não tá tão difícil para vocês, né? Então, face ao lado de cada parte desse cubo, dessa caixa. Vértice, cada face, né, cada lado vai se unir através de uma linha. Cada linha se chama-se arestas e cada aresta vai cruzar num pontinho. Esse pontinho se chama-se vértice, tá? Então foi isso, é esse o tema da nossa aula da semana passada, tá? Então nós vamos fazer uma leitura de toda a lição, vou mandar para vocês as respostas e vocês vão ver se vocês acertaram, tá bom? Figuras geométricas. Marisa fez 2 representações de um prisma e 2 de uma pirâmide. Para cada forma, uma representação foi feita com recortes de cartolina e a outra com varetas e massinha. Quantos vértices, faces e arestas tem o prisma e a pirâmide? Compreenda. As montagens que Marisa fez lembram figuras planas ou figuras não planas? Claro, né? Lembram figuras não planas. B. As montagens que Marisa fez lembram poliedros ou corpos redondos? Claro que é o poliedro. O corpo redondo é aquele que a figura pode rolar, tá? Nesse caso, não são corpos redondos, né? São poliedros, tá? C. Que elementos das figuras geométricas é preciso identificar para responder a pergunta da atividade? Então, qual era a pergunta? Quantos vértices, faces e arestas? Então, que elementos que nós temos das figuras geométricas é preciso identificar? Claro, os vértices, as faces e as arestas, tá? Responda. A. Relacione as montagens e os nomes das representações. Então, esse desenho aqui é um prisma. Então, ele está, né? O elemento que foi montado está aqui. Então, ele é um prisma, tá? Esse outro poliedro é uma pirâmide. Ele foi montado dessa forma, então, ligado a uma pirâmide. Página 17. Cada recorte de cartolina que compõe as montagens lembra a face de uma figura geométrica. Quantos recortes de cartolina foram necessários para fazer cada uma das montagens? Tá? Então, lá, o prisma foi preciso 5 recortes e a pirâmide 5 recortes também. C. Os pedaços de vareta lembram as arestas das figuras representadas.
Quantos pedaços de vareta foram usados para fazer cada uma das montagens? Então, a montagem A foi preciso 9 varetas e a montagem B, 8 varetas. D, os pedaços de massinha lembram os vértices, né, que foi colado lá. Quantos pedaços de massinha foram usados em cada montagem? Para a montagem A, que é o prisma, são 6 pedacinhos. E na montagem B, que é a pirâmide, são 5 pedaços. Então, agora aqui a gente tem um exercício, né? Pedindo para a gente colocar o número de arestas, de vértices e de lados, tá? Então, vamos lá. O prisma, que é o primeiro, ele tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Aqui o desenho do prisma é a mesma coisa, né? A pirâmide, 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. No desenho da montagem das varetinhas e da massinha, é a mesma coisa. Virando para a página 18, nós temos... Vejam alguns objetos que foram arrecadados para serem vendidos no bazar beneficente da escola em que André estuda. A gente tem uma bola, um ônibus, um cubo, né? E uma latinha lá de varetas lá, ó, tá? Cada um desses objetos lembra uma das figuras geométricas abaixo. Qual deles lembra um poliedro e quais lembram um corpo redondo? Bom, então aqui a gente já tá vendo que, ó, a bola, né, representa um corpo redondo. Aqui a gente tem um cubo, ele não rola, então ele é um poliedro. A gente tem um cone, aqui, ó, um cone não, desculpa, um cilindro. Ele vai rolar, porque ele tem, ó, a parte redonda, então ele é um corpo redondo. Aqui nós temos um paralelepípedo, né? Então ele não tem nada redondo, então ele é um poliedro, tá? Compreenda. O que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? Comparar os objetos com as figuras geométricas representadas e identificar quais lembram poliedros e quais lembram corpos redondos, tá? Responda. Quais desses objetos rolam se os lançarmos sobre uma mesa? A bola e a lata de jogo de vareta. B. Complete escrevendo. P para objeto que lembra um poliedro e CR para objeto que lembra um corpo redondo. Então, olha lá. O cubo, P, poliedro. A caixinha de vareta, a latinha de vareta, é um corpo redondo, CR. A bola, um corpo redondo. E o ônibus, um poliedro. Eles lembram, né? Atividade 3 da página 19. As crianças estão observando um puff em forma de cubo. Então, olha lá, ó, tem um puff, né? A figura que representa a vista de cada criança lembra qual figura geométrica? Então, ó, a Carolina tá olhando a parte cor de abóbora, né? Tá olhando a parte cor de abóbora. A Letícia, ela tá olhando a parte verde. E o André tá olhando a parte lilás. Que figura geométrica eles estão observando ali? Compreenda. O que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? Identificar a figura que representa a vista que cada criança tem do puff, né? De onde eles estão olhando. Responda. A. O puff observado lembra que figura geométrica não plana? Um cubo. B. A figura que representa a vista que cada criança tem do puff lembra uma figura plana ou não plana? Escreva o nome dessa figura. Uma figura plana, que é um quadrado. C. Leia as frases e depois pinte a figura com a cor correspondente à vista que cada um item do puff. De cada um item do puff. André está observando o puff de cima. A visão que ele tem da vista superior é lilás, o roxo, né? A Letícia está observando o puff de frente com ela. A visão que ela tem é a vista frontal. Ela está vendo o verde. Carolina está observando o puff do lado. A visão que ela tem de vista lateral é o laranja. Vamos lá. Observe o molde a seguir.
Depois da montagem desse molde, representará qual figura geométrica? Então, eu tenho lá, ó, o molde todo aberto. Que figura ele vai representar assim que ele estiver fechado? Um cilindro? Um paralelepípedo? Uma pirâmide? Um triângulo ou um quadrado? Compreenda. Para responder à figura da atividade é preciso identificar a figura que corresponde ao molde apresentado. Responda. O molde é formado por quantas partes? Essas partes são todas iguais. Então, nós temos que ir lá em cima e medir, e só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o molde é formado por 5 partes. Essas partes não são todas iguais. Ali a gente já está vendo que a gente tem triângulos e um quadrado. B. Que figuras planas compõem o molde? Triângulo e quadrado. C. O molde montado se parecerá com uma figura plana ou com uma figura não plana? Ele terá alguma superfície arredondada? Resposta. O molde montado se parecerá com uma figura não plana, cujas superfícies não são arredondadas. D. O molde montado representará qual figura geométrica? Uma pirâmide. Atividade 5. Para um jogo, Giovanni precisa recortar um cubo e montá-lo. Ele já começou a montagem. Então, olha lá. Como o cubo ficará após ser montado? Então, a gente tem duas opções ali, ó. Amarelo em cima, vermelho na lateral e azul na lateral, ou azul na frontal e cor-de-rosa na frontal. Compreenda. A. A planificação representa qual figura geométrica? Claro, gente, um cubo, né? B. Quantas faces possui a figura geométrica que será representada nessa montagem? 6 faces. Responda. A. Observando a planificação, qual é a cor da face oposta à face amarela do cubo? Observando a planificação, qual é a cor da face oposta à face amarela do cubo? A face, o lado, é a cor rosa. B. Pinte as faces do cubo que será montada a partir da planificação apresentada no enunciado. Então, de frente, nós temos o azul. Lateral, nós temos o vermelho. E em cima, o amarelo. Tá? Então, acabamos com essa parte, né? Das arestas, vértices e faces, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar para vocês na quinta-feira, mas a Pro vai avisar no grupo, tá? Para vocês montarem essas figuras geométricas, esses poliedros, tá bom? Então, vocês vão montar e através do nosso grupo, depois tiver tudo montadinho, vocês vão tirar uma foto ou vão fazer um vídeo mostrando para mim, tá certo? Beijo, até a próxima!